Vamos caminhar pelos capítulos 19, 20 e 21 de Levítico. 19, 20 e 21. O tema de Levítico, você já deve ter percebido, é o refrão: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E tem vários motivos que ele dá aqui para sermos santos. Eu vou citar apenas 3 aqui. Sede santos, porque eu sou santo. Significa que se ele convivesse com alguém que não é santo, ele perderia a sua santidade. Ele não pode ser conivente com a falta de santidade. Se eu vou habitar com vocês precisam ser santos. O segundo motivo, que é citado várias vezes, para que a terra onde vocês vão não vos vomite. Ele fala que a terra pode vomitar a pessoa de tanta abominação e tanta coisa que cai sobre a terra. Deus havia falado com Abraão lá em Gênesis que os filhos de Israel iam ficar no Egito por 400 anos, porque o pecado dos cananeus ainda não estava suficiente para a terra vomitá-los. E depois ele diz para Israel: não pense que você, por ser povo escolhido, você tem uma liberação especial. Não. Se vocês praticarem as mesmas abominações que o povo pratica, que os cananeus praticaram, a terra vai vomitar vocês também. Não adianta falar, somos povo de Deus, escolhido de Deus. Não, você vai ser vomitado também. E o terceiro motivo, ele diz para que vocês não profanem o meu nome. Deus não pode ser conhecido por imagem, não sabemos como ele parece. Ele é revelado pelo seu nome. O seu nome revela a sua natureza. E quando nós praticamos abominação, povo de Deus, praticando abominação, nós estamos profanando o nome de Deus. Profanar o nome de Deus é o contrário de santificar o nome de Deus. Nós precisamos conhecer Deus, ter intimidade com Ele. Como é que você vai conhecer Deus se o único meio de conhecer Ele é o nome dEle e o nome dEle é profanado? O nome dEle é distorcido, é manifestado como algo totalmente diferente. Aí não vai ter jeito de conhecer Deus. Então, sede santos porque eu sou santo, para a terra não vos vomitar, e para não profanar o nome do Senhor. Lendo esses capítulos aqui, eu fiquei impressionado pensando como o planeta Terra hoje está contaminado. Gente, se essas coisas todas que falam em Levítico são coisas que contaminam a Terra e fazem a Terra vomitar, eu acho que a Terra está praticamente vomitando a humanidade hoje, de tanta coisa ruim que está acontecendo. Pensa sobre o tipo de abominações. A lei de Deus exigia morte, pena de morte para quais coisas? Quem praticasse feitiçaria, adultério, sacrifício de crianças, seria aborto, amaldiçoasse pai e mãe, homossexualismo, bestialidade, só para citar algumas das coisas que estão aqui bem claramente. Ele fala claramente. Hoje a ideia não é só permitir, mas divulgar essas coisas. Ensinar, falar que não tem problema, que é bom fazer. E a lei de Deus para a nação era muito severa para que a terra não fosse contaminada. Hoje, os islâmicos radicais, eles consideram que Alá é assim e eles matam os homossexuais, eles cortam a mão de ladrões, eles levam a ferro e fogo, literalmente, essas coisas. E por que hoje a igreja e o cristianismo não concordam com isso de jeito nenhum? Porque hoje nós não somos chamados para assumir o governo civil de uma nação. Nós somos povos de outro reino, então nós temos que mostrar o amor de Deus, a graça de Deus e convocar as pessoas a um chamado para a santidade. Mas Deus não ficou tolerante do pecado, não. Ele apenas não destrói e não aplica isso porque ainda não tem o reino exterior funcionando ainda. Naquela época era o governo de uma nação, não era só uma igreja dentro de uma nação. Era o governo de uma nação. E aí tinha a pena de morte severa para todas essas coisas. Hoje Deus está com longanimidade, permitindo que as coisas aconteçam, tudo, mas Ele abomina do mesmo jeito. Ele detesta do mesmo jeito. E essas coisas estão contaminando a terra e fazendo a terra clamar. E ela vai vomitar a humanidade e vai vir fogo quando Jesus descer e estabelecer o reino dele sobre a terra. E o desejo de Deus é que os malfeitores não continuem sendo malfeitores, mas se convertam a Deus para que eles não sejam consumidos. Esse é o nosso Deus. Ele tem ira contra o pecado, contra a imundícia, mas ele também tem amor e misericórdia.
E tem dois tipos de erro que os cristãos podem ter sobre isso, sobre a natureza de Deus. Nós podemos estar profanando o nome de Deus hoje também. Quando nós dizemos que Deus não importa mais com essas coisas, que Ele não liga mais para essas coisas, que você pode praticar essas coisas que Deus não está nem aí. Ele não tolera essas coisas, Ele tem inimizade contra essas coisas. Mas Ele não exerce esse juízo hoje. Ele não está no controle de um governo para colocar na cadeia, para mandar polícia, para ter exército. Ele não advoga nenhuma forma de violência hoje, de jeito nenhum, porque o reino dele não está no controle de nenhuma nação. Por outro lado, se nós devemos entender que Deus continua intolerante com todo o pecado, com todas as abominações, nós devemos entender também que nós não devemos impor essas coisas, essa lei de Deus, sobre a sociedade, sobre o governo civil. Nós não devemos forçar pessoas a conformarem exteriormente, porque hoje Deus está querendo ganhar os corações e Ele é intolerante para o pecado, mas Ele está querendo que os homens se convertam e sejam transformados no seu interior. Uma coisa muito interessante é você ver no capítulo 19 de Levítico, que tem uma série de instruções, de ordenanças, você vê perdido lá no meio uma pérola de grande valor. Não que as outras coisas não tivessem valor, mas isso aqui, ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não tem nenhum lugar que ele fala assim, vou anunciar agora o segundo maior mandamento. Mas quando Jesus estava na terra, ele diz, o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas esse segundo mandamento está perdido aqui no meio de uma série de outros mandamentos aqui, no meio do capítulo 19 de Levítico. Uma preciosidade que Jesus, como Filho de Deus, a palavra encarnada aqui na terra, conseguiu pensar e tirar do meio de todo esse contexto e mostrar que esse é o segundo grande mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que no mesmo contexto você vai ver que amar o teu próximo como a ti mesmo significa que você tem que repreender ele quando ele está em pecado, porque fala aqui exatamente, não fique calado quando seu próximo peca, fala com ele, repreenda ele, não fale por detrás dele, fala com ele mesmo, porque você importa com ele e você não quer que ele esteja no meio do pecado. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o dia da expiação. E tem uma ordem muito grande no dia da expiação que é afligir a alma. O que significa afligir a alma?